Assembly, I have the pleasure to welcome to the United Nations His Excellency Jair Messias Bolsonaro, President of the Federated Republic of Brazil, and to invite him to address the Assembly. First of all, I thank God for being alive and for the heads of the delegations. Ladies and gentlemen, apresento aos senhores novo Brasil que ressurge to introduce you to a depois de new Brazil, estar a à country beira that do is now socialismo. re-emerging after coming Brasil que from the está brink sendo of reconstruído socialism. a partir dos A anseios country e that dos is being ideais rebuilt de on seu the povo. yearnings and ideals of No meu its governo, people. Under o my Brasil vem administration, trabalhando para Brazil has been reconquistar a working confiança do to mundo, regain diminuindo o desemprego, world trust a and also violência to e o risco lower para os negócios, unemployment, por meio violence da and business risks desburocratização, by da desregulamentação reducing e, em bureaucracy especial, through pelo deregulation exemplo. and especially by Meu país leading esteve muito through próximo do example. socialismo, My country was o que very nos close to colocou socialism, numa situação which de led us corrupção to a generalizada, situation of widespread grave recessão corruption, econômica, serious economic altas recession, taxas de criminalidade high e de crime ataques rates, ininterruptos and aos valores familiares e continuous, religiosos ceaseless que attacks formam against nossas family and tradições. religious values that are part Em and 2013, parcel of o our acordo traditions. entre o governo In petista 2013, e a an ditadura agreement cubana between the trouxe ao former Brasil Workers' Party and 10 the mil Cuban médicos sem dictatorship nenhuma brought to Brazil comprovação 10,000 profissional. doctors who had no Foram impedidos evidence de of trazer professional cônjuges training. They e were filhos. prevented from bringing their Tiveram spouses or children, 75% de seus and salários confiscados 75% of pelo their regime wages were e foram confiscated by the Cuban impedidos regime, de and they were usufruir de further direitos prevented fundamentais from como o de ir enjoying e vir. fundamental rights, such as, for example, the right to go verdadeiro and come. trabalho escravo, Truly acreditem, tantamount to slave labor, believe me. respaldado por entidades de direitos humanos Supported do by Brasil human rights organizations, e da ONU. both in Brazil and the United Antes Nations mesmo de eu assumir organization. o governo, Even before I quase took 90% office, deles almost deixaram o Brasil 90% of these Cuban por ação citizens unilateral left do Brazil regime as a result cubano. of a one-sided Os que initiative by the decidiram Cuban ficar government. Those who se decided to stay submeterão in à Brazil qualificação will médica undergo para exercer sua proper profissão. technical eligibility criteria Deste to modo, allow them to nosso exercise the país medical deixou de profession. contribuir Brazil has com a ditadura therefore cubana, não mais stopped enviando contributing to para the Cuban Havana dictatorship by no 300 longer milhões de sending to dólares Havana todos os anos. $300 million, as had been the A case every história year. nos mostra History que já has nos anos taught 60, us that already back in the agentes cubanos foram 1960s, enviados Cuban a diversos agents países were sent para out to colaborar several com a countries implementação de to ditaduras. collaborate towards implementing Há dictatorships poucas in the décadas region. tentaram mudar o A regime few brasileiro decades ago, they e de tried to outros change the países Brazilian da regime América and Latina. the system in place in Foram other countries derrotados. in Latin America. Civis They e were militares defeated. brasileiros foram Brazilian mortos civilians and e military outros tantos died, tiveram suas were reputações killed, and destruídas, so many had mas their vencemos reputation aquela fully guerra destroyed. e We have nevertheless resguardamos overcome that nossa war, and we liberdade. have upheld our Na freedom. Venezuela, esses agentes do regime cubano, In Venezuela, levados these por Hugo Chávez, agents of the Cuban também regime, chegaram introduced e by hoje são Hugo Chavez, also made their way into 60.000 Venezuela. que And today, controlam there e are interferem 60,000 em Cuban todas agents as who áreas control da and sociedade interfere in local, all areas of principalmente the na Venezuelan society, inteligência especially e na in defesa. intelligence and A defense. Venezuela, outrora país formerly pujante a e vibrant democratic hoje country, experimenta a currently crueldade experiences do the socialismo. cruelty of socialism. O socialismo It is está fair dando to say certo that, na yes, Venezuela. socialism is working in Todos Venezuela. estão pobres e sem They're all liberdade. poor and deprived O of Brasil freedom. também sente os impactos da Brazil has ditadura also felt venezuelana. the impacts resulting Dos from mais the de 4 Venezuelan milhões que dictatorship. fugiram do Of país, the more than 4 uma million parte Venezuelan migrou para o citizens who Brasil, fled the country, fugiram a da sizable fome portion e da migrated violência. to Brazil, fleeing hunger and Temos violence. feito a nossa parte para We ajudá-los have done our part to através da help them and Operação assist them Acolhida, through the realizada pelo Exército Operation Brasileiro Welcome, e carried out by the elogiada Brazilian Army mundialmente. and praised Trabalhamos worldwide. com outros países, We have also worked entre with eles other os countries, Estados Unidos, including the United para que States a of America, democracia to ensure seja that democracy restabelecida na will be Venezuela. established Mas in também Venezuela. nos empenhamos duramente We have also para que outros países da América do Sul endeavored our very best não efforts to ensure experimentem that other esse South American countries nefasto will regime. not experience this harmful O Foro de São regime. Paulo
the Sao Paulo Forum, criminosa, a criminal criada em organization 90 por created Fidel back Castro, in 1990s Lula e Chávez, para difundir by e Fidel implementar Castro, o Lula, socialismo na América Latina, Da Silva, and Hugo ainda Chavez to continua disseminate vivo and implement e socialism tem in que Latin ser America remains combatido. alive and must be combated. Senhoras e senhores, Ladies and gentlemen, em busca de prosperidade, in the quest estamos for adotando prosperity, we políticas have been que putting nos in place aproximem de países policies outros that que se will bring us desenvolveram e closer to other consolidaram countries suas that have democracias. achieved development and consolidated Não pode their haver liberdade democracies. política There can sem be que haja no também political freedom liberdade without econômica. economic E freedom, vice-versa. and vice versa. O livre mercado, A free as market, concessões e as concessions privatizações projects já se and fazem privatization presentes hoje opportunities no are Brasil. already a visible part A of economia today's Brazil. está reagindo The Brazilian economy is ao now romper responding vícios e amarras as the de quase distortions 2 and décadas chains de of nearly 2 decades have been irresponsabilidade overcome. fiscal, More than 2 decades aparelhamento of do fiscal Estado irresponsibility, e corrupção generalizada. manipulation, A ideological abertura, manipulation of the state a gestão apparatus, and competente widespread e os ganhos corruption. de produtividade Economic openness, são capable objetivos government management, imediatos and do productivity nosso gains are governo. immediate goals of Estamos our abrindo a economia administration. We are e nos opening up the integrando economy, às cadeias and we are globais integrating de valor. ourselves into the global value chains. Em apenas 8 meses, In no more than 8 concluímos months, os 2 we have maiores successfully acordos completed the comerciais da 2 história do most país. important and largest Aqueles trade agreements firmados in the history of entre my o country. Mercosul I'm talking e a União about the Europeia. recently signed agreements E between the entre Mercosur o bloc Mercosul of e a countries in área the European europeia Union de and also livre between comércio, Mercosur and EFTA. the European Free Trade Area, Pretendemos the seguir EFTA. adiante com We vários intend outros to go acordos ahead and enter nos into more próximos such meses. agreements in the next Estamos few prontos months. também We also para stand ready iniciar to nosso start processo out de adesão our process à of accession to the Organização para a Organization for Cooperação Economic de Desenvolvimento Cooperation Econômico, and Development, the OCDE. OECD. Já estamos adiantados, We're well on adotando the as way in that práticas effort and have mundiais adopted the world's mais elevadas highest standards em and todos best os terrenos, practices in all desde a areas, regulação ranging financeira from até financial a regulation proteção all the way up ambiental. to environmental protection. Senhorita Izani Madam Calapalo, Indigenous indígena aqui representative presente and no leader Brasil. Izani Calapalo, Agora vamos falar de Amazônia. an indigenous spokesperson, is Em here, primeiro and we will lugar, now speak about the meu Amazon in governo tem particular. o compromisso First of all, may solene I say com a that my preservação do meio administration ambiente has e solemnly do committed itself to desenvolvimento environmental sustentável em preservation benefício and do to Brasil, sustain the benefit of and of é the dos world at países large. mais ricos Brazil em is one of the biodiversidade world's e riquezas richest minerais. countries in biodiversity Nossa and Amazônia é maior que toda a Europa Our ocidental Amazonian region is e larger than all of permanece Western Europe praticamente intocada. and remains virtually Prova de que pristine somos and dos untouched, países que which mais is evidence protege of o the fact meio that we ambiente. are one of the countries that most protect the Nessa environment. época do ano, o During clima this seco season e of os the year, ventos the dry favorecem weather and queimadas winds are espontâneas conducive and e favorable também and as favor criminosas. spontaneous Vale ressaltar forest fires and que also existem criminal burnings. queimadas It should be praticadas por highlighted that there índios are em populações forest locais, fires or burnings como that are parte part de sua of the respectiva ordinary cultura practices of indigenous e forma peoples de and local sobrevivência. populations as part of their own culture Problemas and means of qualquer livelihood. país os tem. We all know that all countries Contudo, have os problems. ataques Yet, sensacionalistas que sensationalist sofremos attacks that por we have grande suffered parte da mídia coming internacional from a devido aos large part of the focos de international incêndio media na due to Amazônia the fire outbreaks despertaram in the Amazonian nosso region sentimento have patriótico. aroused our patriotic É uma falácia sentiment. dizer que a Amazônia é It is a patrimônio da fallacy to say humanidade that the Amazon e is the equívoco, heritage of como humankind, atestam os and a cientistas, misconception afirmar que as a confirmed by Amazônia, scientists to nossa say floresta, that é o our pulmão do Amazonian mundo. forests are the lungs Valendo-se of the dessas world. falácias, ou outro país, Using em vez de and ajudar, resorting to these fallacies, embarcou nas certain countries, mentiras da instead mídia of e helping, se portou embarked de on the forma media lies and desrespeitosa behaved in a com e com disrespectful espírito manner colonialista. and with a colonialist spirit. Questionaram aquilo que They nos even é called into mais question that sagrado, which we a hold as nossa the most soberania. sacred value, our sovereignty. Deles, por ocasião do encontro One do of these G7, countries during a recent ousou G7 sugerir meeting aplicar sanções ao Brasil dared suggest sem applying sequer sanctions to nos Brazil ouvir. without even consulting with or hearing Agradeço àqueles Brazil. que não I thank aceitaram those countries levar that did adiante not accept to go essa ahead with this absurda proposta. absurd proposal. Em especial, In o particular, presidente Donald Trump, que bem I thank sintetizou o President Donald Trump, who espírito very que deve aptly reinar summarized the entre os spirit that países da ONU. should prevail among the United Respeito Nations à member liberdade countries, i.e. e à respect soberania
de cada de nós. For the freedom and the sovereignty of Hoje, each of us as 14% nations. do território Currently, brasileiro 14% of the está Brazilian demarcado territory como are terra indígena. demarcated Mas é officially as preciso entender indigenous lands. que nossos But one must nativos understand that são our natives seres humanos, are human beings, exatamente como just qualquer as de nós. any one of us. Eles querem e They merecem want and they usufruir deserve dos to mesmos enjoy the direitos same que todos nós. rights as all of us. Quero deixar claro, I o Brasil não want vai to make it aumentar plain para and clear. 20% Brazil will not sua área, increase to 20%. já demarcada como terra Her indígena. area already demarcated Como alguns officially as chefes de indigenous Estado lands, gostariam as que some acontecesse. heads of state would like to see. Existe no Brasil In Brazil, there are 225 povos 225 indígenas, different além indigenous de peoples, in referências de addition to 70 about tribos 70 vivendo em locais tribes isolados. living in isolated Cada povo ou locations tribo, nationwide. com Each seu indigenous cacique, people or tribe sua has cultura, their own chief, suas their own tradições, culture, their own seus traditions and costumes customs. e, And principalmente, above all, they sua have their own forma de ver o way mundo. of seeing the world. A visão de líder indígena The view não of one representa a indigenous de leader todos does os not índios represent the brasileiros. views of all Brazilian indigenous peoples. Muitas vezes, alguns Oftentimes, desses líderes, some of these como o leaders, cacique such as Raoni, tribal chief são Raoni, usados como have been peça de used manobra as por maneuvering governos tools estrangeiros manipulated na by sua government or guerra foreign governments in informacional their para information war avançar seus interesses to advance na their Amazônia. interests in the Amazon. Infelizmente, Unfortunately, algumas pessoas de dentro e some de fora people, do Brasil, both in and outside of apoiadas Brazil, por ONGs, supported by teimam em tratar NGOs, e manter have nossos índios stubbornly como insisted on verdadeiros treating homens das and keeping cavernas. our Indians as if they were real O Brasil cavemen. agora tem presidente que Brazil se now preocupa has com a aqueles president que lá that is estavam concerned antes da with chegada dos those who were there portugueses. in our before the Portuguese arrived O índio não back in the quer ser 1500s. latifundiário, The pobre indigenous people do not em want to cima de be terra poor, rica. large landholders sitting on rich Especialmente lands. They do not. das terras Especially mais ricas do mundo. Sitting on the world's É o caso das richest reservas lands. Yanomami e That is precisely Raposa the case Serra of the do Sol. Yanomami Reserve and the Raposa Serra do Sol Nessas Reserve. reservas existe These grande reserves are abundância home to de vast ouro, deposits of diamante, gold, urânio, diamond, nióbio uranium, e terras raras, niobium, and entre rare outros. earths, among other E esses resources. territórios And these são territories are enormes. huge. A reserva The Yanomami Yanomami Reserve sozinha alone conta com aproximadamente numbers approximately 95 mil 95,000 quilômetros quadrados, square o kilometers, equivalente ao an tamanho de area Portugal equivalent to ou the da size Hungria, of Portugal or embora of Hungary, apenas 15 mil although índios only vivam nessa área. 15,000 indigenous people live Isso in such a vast demonstra area. que os This que goes nos to show atacam clearly that those não who estão attack us preocupados are com not o at ser humano all índio, concerned about indigenous as human mas beings, sim but com rather as they're riquezas concerned minerais more e a about the mineral biodiversidade riches and the existentes biodiversity that nessas exists áreas. in these areas. E para mostrar aos senhores As evidence to que you não existe of the fact uma that autoridade there is única entre no os índios, single eu quero authority ler among the uma indigenous carta peoples, aqui I de wish to grande read out to parte you a letter das comunidades indígenas drafted and endereçadas para representing os a senhores. substantial part of the indigenous communities in Brazil addressed to O you, grupo de United agricultores Nations indígenas Assembly. do Brasil, Open letter to formado the por indigenous peoples diversas of Brazil, etnias the group of e com indigenous farmers representantes of por Brazil, todas made up by as several unidades different da ethnic federação, groups que and habitam uma found área in de all mais de states of 30 the Brazilian milhões de Federation hectares no and território inhabiting an brasileiro, area vem of more than 30 respeitosamente million hectares perante of a the Brazilian sociedade territory, brasileira hereby endossar apoio respectfully total e addresses the restrito à Brazilian society indígena to express Izani its total and Calapalo, unconditional aqui support presente, to indigenous do spokesperson Parque and Indígena do representative Xingu, Izani Mato Calapalo, Grosso, who is here que a with us mesma from the possa, Xingu na Assembleia Indigenous Park, das Nações Mato Unidas, Grosso em Nova State, York, so that Estados she Unidos, may attend externar the UN toda a realidade Assembly, vivida pelos povos the UN General indígenas do Assembly Brasil, in New York in the bem US, como trazer à and their tona o atual voice and quadro de explain the mentiras reality experienced by propagado pela the mídia indigenous nacional peoples in e Brazil, and also internacional. bring to the fore the current Que situation of insistem lies em fazer disseminated dos and povos propagated by the indígenas do international Brasil and uma national reserva media. de mercado, They have sem insisted fim, on turning Brazil's atendendo indigenous interesses peoples into an estrangeiros endless de market países que reserve, ainda enxergam serving no the Brasil interests of foreign uma countries colônia that sem still regras e sem soberania. view Brazil as a colony without O rules Brasil or possui without sovereignty. 14% do seu território nacional 14% of Brazil's regularizado como national terras territory indígenas. are E duly muitas and regularly comunidades established estão as official sedentas indigenous para que o lands. desenvolvimento Many dessa such parte do communities are Brasil thirsty and finalmente eager ocorra sem amarras ideológicas and hope ou burocráticas. that the development of this Isso portion of the facilitará country will o finally take alcance place de uma without maior qualidade de ideological vida chains, nas which will áreas in do turn enable achievement empreendedorismo, of a higher saúde quality e of life educação. and standard of living Uma in nova fields such política as indigenista no Brasil entrepreneurship, é necessária. healthcare, and O education. tempo urge. A new policy is needed for Medidas indigenous peoples in Brazil, arrojadas and podem time e is of the devem ser essence here. incentivadas,
na busca Bold pela measures can autonomia and should be econômica dos encouraged in the indígenas. pursuit of autonomy, Certamente economic que se empowerment of the conjunto indigenous de peoples. decisões vier nesse Quite sentido, certainly, if a series of poderemos decisions vislumbrar are taken novo to that modelo effect, para a we will be questão able to indígena envisage a brasileira. new approach to the Brazilian Novo indigenous tempo agenda. para as comunidades A new indígenas period é of time, a fundamental. new chapter of A hope is situação de needed extrema currently pobreza for the em que indigenous se encontram, communities. sobrevivendo The tão situation somente of extreme do Bolsa poverty in which they Família find e de themselves, cestas básicas, surviving nunca on nothing but a representou family dignidade e stipend and desenvolvimento. basic baskets of O food ambientalismo has never radical delivered dignity e o or indigenismo development. ultrapassado, Radical extreme e fora de environmentalism sintonia and com o que outdated querem os povos approaches indígenas, to the cause of representa o indigenous atraso, people a that are out of marginalização sync e a with completa what ausência indigenous de peoples truly want cidadania. are tantamount to A backwardness, realidade ora marginalization, posta and absolute impõe lack of que o citizenship. mundo na arena da The Assembleia reality das Nações described here Unidas requires that possa the world leaders conhecer attending the nossos UN General desejos Assembly e aspirações learn na and become voz da familiar with our indígena wishes and Izani aspirations through the Kalapalo, voice of indigenous que spokesperson transmitirá Izani o real Kalapalo, quadro do meio ambiente e who das will convey to comunidades you all the real indígenas situation brasileiras. regarding the Portanto, Izani Brazilian Kalapalo indigenous communities goza and de the environment. confiança e do prestígio Spokesperson da liderança Izani indígena Kalapalo therefore interessada em enjoys the trust and desenvolvimento, prestige of the indigenous empoderamento e leaders that are interested protagonismo, in further estando development apta and para empowerment in a representar higher as profile etnias role and voice, relacionadas anexas, and is que thus são fully in a 52. position to represent Acabou o the 52 monopólio do ethnic Sr. groups Raoni. listed in the attachment hereto. The monopoly of tribal chief A Raoni is Organização das over. Nações Unidas teve papel fundamental The United Nations na Organization superação do performed a colonialismo key e role não in pode overcoming aceitar que colonialism essa in the past and mentalidade cannot possibly regresse accept a that this essas type of salas e mindset corredores be allowed to come sob back to its qualquer rooms and pretexto. halls, no matter Não under what podemos esquecer pretext. We cannot que o mundo forget that the necessita world ser needs to be alimentado. fed. A França France e a Alemanha, and Germany por exemplo, example, usam mais de use 50% up more than de seus 50% of their territórios para a territories agricultura. for Já o agriculture. Brasil By contrast, usa apenas Brazil uses 8% de no more than terras para a produção 8% of its de lands alimentos. for food production. 61% 61% do nosso território 61% é of our territory preservado. are preserved. Nossa política é de tolerância zero Ours para com is a a zero criminalidade, tolerance aí policy incluídos towards crime, os crimes ambientais. environmental crimes. Quero reafirmar I wish to minha posição again de que affirm my qualquer stance iniciativa in this regard. de ajuda ou Any apoio à initiative to preservação help da or floresta support amazônica preservation of the ou de Amazon outros forest biomas or other deve biomes ser tratado must em be pleno treated respeito in full à soberania respect brasileira. for Brazilian sovereignty. Também rechaçamos We as also tentativas de reject instrumentalizar the attempt a questão to ambiental ou a exploit política and use indigenista the environmental em agenda prol de or the interesses indigenous políticos e policy econômicos agenda as externos, tools to further em political, especial os economic disfarçados interests of foreign de countries, boas especially intenções. those that are disguised as Estamos good prontos intentions. para, em We parceria stand ready to work e together agregando in valor, partnerships and by aproveitar adding value de to our forma resources so as sustentável to sustainably todo o develop nosso all of potencial. our potentialities. O Brasil reafirma seu compromisso Brazil hereby reaffirms intransigente her com os mais altos padrões uncompromising, de direitos, commitment to the com a highest defesa da standards of democracia human e da rights, liberdade to advocating de democracy and expressão freedom, religiosa to include freedom of e de expression, imprensa. religious freedom, and freedom É of the compromisso press. que caminha A commitment junto com o that goes combate à hand in corrupção hand with our e à efforts to fight criminalidade. corruption and crime, Demandas urgentes da which our sociedade society brasileira. urgently calls for. Seguiremos We contribuindo will continue to dentro e contribute fora das both Nações Unidas within and outside of the United para Nations a framework construção de to mundo build onde a não haja world impunidade, where there is no esconderijo ou impunity, there abrigo is no para hideout or criminosos shelter to e corruptos. criminals and corrupt Em meu people. governo, Under o my administration, terrorista Cesare Battisti Italian terrorist fugiu do Cesare Brasil, Battisti fled foi preso na Brazil, Bolívia was e later arrested in extraditado Bolivia and para a then Itália. extradited to Italy. Outros 3 terroristas Three paraguaios other e um terrorists from chileno Paraguay que and one from viviam no Chile Brasil who used to como live refugiados in Brazil up políticos until recently as também foram political refugees devolvidos have aos also seus been returned respectivos países. to their countries of origin. Terroristas, sob disfarce de Terrorists perseguidos operating políticos, under the guise of não mais politically encontrarão persecuted refúgio no individuals Brasil. will no longer find refuge Há in pouco, Brazil. Presidentes Not too long ago, socialistas que me socialist antecederam presidents who preceded desviaram me in Brazil centenas de bilhões de dólares, embezzled and comprando misused parte hundreds da of mídia billions of e dollars to parte buy do parlamento. a part of the media and Tudo of por the projeto Brazilian de poder parliament, absoluto. all in the name of an absolute Foram power julgados agenda. e punidos, They have been tried and graças ao punished patriotismo, thanks to the sense of patriotism, perseverança e perseverance, coragem and de um juiz, courage
of que é símbolo a do meu judge país, who has become a symbol o of my Dr. country. I'm Sérgio talking Moro, about Dr. Sergio nosso Moro, atual ministro da Justiça e Segurança incumbent Pública. Minister of Justice and Public Safety. Esses presidentes Those presidents who também came before me transferiram boa parte desses recursos para also outros países, transferred a com a sizable amount of finalidade these funds de to promover third-party e countries with the implementar purpose of projetos fostering and putting in semelhantes place em toda similar a power região. projects throughout the region. Essa fonte de recursos Now that secou. source of funds has now dried Esses out. mesmos governantes Those same vinham aqui top-ranking government todos os anos officials e faziam used or would come here to the descompromissados UN year discursos after year and com make temas que disengaged nunca speeches atenderam about topics aos that reais interesses never, do ever Brasil, nem served Brazil's real contribuíram interests, para a estabilidade nor mundial. did they ever contribute to Mesmo foster assim, greater world eram stability. aplaudidos. Still, they were all Em meu applauded. país, tínhamos que fazer algo a In my respeito country, dos quase we 70 had no choice mil but do something homicídios about the e dos incontáveis virtually crimes violentos 70,000 murders and que countless anualmente violent crimes massacravam a that used população to massacre brasileira. the Brazilian population every A year. vida é o mais Life, básico dos direitos After all, humanos. is the most Nossos basic of policiais human militares rights. Our eram o alvo military police preferencial officers were the do crime. preferred target of Só em 2017, crime up until cerca recently. de In 400 2017 policiais alone, about militares 400 military foram police officers cruelmente were cruelly assassinados. murdered. Isso However, está that mudando. is changing now. Medidas foram Measures have tomadas been taken, e conseguimos and we have reduzir succeeded em mais in de lowering by more 20% than 20% o número de the number homicídios of murders nos 6 primeiros in the meses first do meu governo. 6 months of my As administration. apreensões de cocaína e Drug outras seizures, drogas including cocaine and atingiram other drugs, níveis have recordes. reached record Hoje o Brasil está levels mais so seguro far. Today, e Brazil is a ainda safer mais country and even hospitaleiro. more hospitable country. Acabamos de estender a We isenção de have vistos just para extended países visa waiver como to Estados countries Unidos, such as the United Japão, States, Japan, Austrália Australia, e Canadá. and Canada. E estamos estudando And we're currently adotar considering medidas adopting similares similar para a measures China to e China Índia, entre and outros. India, among other Com countries. mais segurança, With more com safety essas and facilidades, with these queremos easier, que streamlined todos procedures, possam conhecer we want o to Brasil, ensure that em especial everyone can a visit and nossa get to know Brazil, Amazônia, especially the Brazilian com Amazonian toda a region, sua in all vastidão of its e vastness beleza and natural. natural beauty. Ela não está The sendo Amazon is devastada not e being nem devastated, consumida pelo nor is it fogo, being como consumed diz by fire, mentirosamente as the a media mídia. misleadingly says. Cada de vocês Each of you, ladies and pode gentlemen, comprovar o can que estou bear witness to falando what I'm saying agora. now. Não You can do so deixe on a de first-hand conhecer o basis. Brasil. Make sure you do Ele é visit Brazil muito and get to know diferente Brazil. It is a daquele very different estampado country vis-à-vis em the country muitos that has jornais been portrayed e in televisões. many newspapers and television A channels. perseguição religiosa é um flagelo que devemos Religious persecution combater. is a scourge we should De all forma incansável. tirelessly fight. Nos últimos anos, In the past few testemunhamos years, we have em witnessed diferentes regiões in different regions of ataques the world covardes que cowardly vitimaram attacks that have fiéis victimized congregados followers em and igrejas, faithful sinagogas gathering e in mesquitas. churches, synagogues, O Brasil and mosques. condena Brazil energicamente strongly todos condemns esses all atos of these e está acts pronto a colaborar and com outros remains ready países to collaborate together para a with other countries proteção to daqueles protect que those se veem who oprimidos are por oppressed causa de sua fé. because of their faith. Preocupam o povo brasileiro, em particular a crescente The perseguição, Brazilian people is a particularly concerned about the discriminação increasing e a persecution, violência discrimination, and contra violence missionários against e minorias missionaries religiosas and religious em diferentes minorities, regiões do mundo. as has been seen in different Por isso geographies apoiamos a of the criação world. do Dia We Internacional therefore em support memória das vítimas establishing the de International atos de Day violência in baseados em memory of religião victims ou of crença. acts of violence Nessa as a result data, of recordaremos creed, anualmente religion, and related aqueles que values. On that date, we sofrem will as yearly consequências celebrate those nefastas who da suffered the harmful perseguição consequences religiosa. of religious É persecution. inadmissível It que em is pleno século XXI, Not acceptable com at all tantos that in the 21st instrumentos, century, with tratados so e many organismos, tools, instruments, com a treaties, finalidade de organizations resguardar aimed direitos at de todo ultimately tipo e de enshrining toda all types sorte, of rights, ainda haja milhões de it is cristãos not e acceptable pessoas that de outras today we see millions religiões of que Christians perdem and sua vida people of other ou religions sua who have liberdade em ultimately razão lost their de sua lives fé. or freedom A because of their devoção do faith. Brasil, a causa da Evidence of paz, Brazil's se comprova devotion to the peace pelo cause sólido histórico is de found in contribuições the para as solid history missões of Brazil's da ONU. contributions to Há United 70 Nations anos, missions. o Brasil For tem 70 dado years now, contribuição Brazil has given efetiva
para as operações de manutenção da paz das Nações Unidas. Apoiamos todos os esforços para que essas missões se tornem mais efetivas e tragam benefícios reais e concretos para os países que as recebem. Nas circunstâncias mais variadas, no Haiti, no Líbano, na República Democrática do Congo, os contingentes brasileiros são reconhecidos pela qualidade do seu trabalho e pelo respeito à população, aos direitos humanos e aos princípios que norteiam as operações de manutenção de paz. In peacekeeping Reafirmo operations. nossa disposição again reaffirm de manter our willingness to contribuição concreta às missões da ONU, inclusive no que diz respeito ao treinamento e à capacitação de tropas, área em que temos reconhecida experiência. Widely recognized for her experience. Ao longo deste ano, estabelecemos uma ampla agenda internacional com o intuito de resgatar o papel do Brasil no cenário mundial e retomar as relações com importantes parceiros. Em janeiro, estivemos em Davos, onde apresentamos nosso ambicioso programa de reformas para investidores de todo o mundo. Em março, visitamos Washington, onde lançamos uma parceria abrangente e ousada com o governo dos Estados Unidos em todas as áreas, com destaque para a coordenação política e para a cooperação econômica e militar. Ainda em março, estivemos no Chile, onde foi lançado o ProSul, importante iniciativa para garantir que a América do Sul se consolide como um espaço de democracia e de liberdade. Na sequência, visitamos Israel, onde identificamos inúmeras oportunidades de cooperação, em especial na área de tecnologia e segurança. Agradeço a Israel o apoio no combate aos recentes desastres ocorridos em meu país. Visitamos também de nossos grandes parceiros do Cone Sul, a Argentina, com o presidente Maurício Macri e nosso sócio together with Argentine President Mauricio Macri and our partners from Uruguay and Paraguay, we have done away with ideology in the Mercosur bloc of countries, and we have achieved important trade gains by successfully completing negotiations that have been dragging on for decades. Before the end of the year, we will be visiting important Asian partners, not only in the Far East, but also in the Middle East. These visits will further strengthen the friendship ties and deepen our relations with Japan, China, Saudi Arabia, the United Arab Emirates, and Qatar. We do intend to follow the same pathway and approach towards all of the Arab world and Asia. We are also keenly looking forward to visiting our partners in Africa, partners and friends in Africa, Oceania, and Europe. As you can see, Brazil is a country that is open to the world and seeking partnerships with all of those who are interested in working for prosperity, for peace, and for freedom. Senhoras e senhores, ladies and gentlemen, o Brasil que represento the Brazil I represent here que está se reerguendo, revigorando parcerias e reconquistando reinvigorating partnerships and regaining its political and economic Estamos preparados para assumir as responsabilidades que nos cabem no sistema internacional. Durante as últimas décadas, nos deixamos seduzir without realizing, we allowed ourselves to be seduced by ideological thought systems that did not seek truth, but rather absolute power. Ideology made its way into and has set in fields such as education, universidades e escolas. Media, culture, and has become a dominant force in means of communication in universities and schools. Ideology has invaded our homes and has engaged in an offensive against the mother cell, the seminal cell in any healthy society, i.e. the family itself. They even tried to destroy the innocence of our children by going as far as perverting their most basic and elementary identity, i.e. biology itself. The politically correct
has become a prevalent constant in public debate to expel rationality and replace it with manipulation, repeated commonplaces and buzzwords. Ideology has invaded the human soul itself to expel God from it and the dignity with which He has endowed us. And with these methods, this ideology has always left behind it a trail of death, ignorance, and stark poverty wherever it passed through. I am myself living evidence of that. I was cowardly stabbed by a left-wing activist, and I only survived because of a miracle. Mais uma vez, agradeço a Deus pela minha vida. Once again, I thank God for my life. Pode ajudar a derrotar o ambiente materialista e ideológico que compromete alguns princípios básicos da dignidade humana. Essa organização foi criada para promover a paz entre nações soberanas e o progresso social com liberdade, conforme o preâmbulo de sua carta. Nas questões do clima, da democracia, dos direitos humanos, da igualdade de direitos e deveres entre homens e mulheres, e tantas outras. And on so many other issues, all we need is precisely this: a verdade, envisage seguindo João and aim at the truth, in line with the Gospel of John 8:32, which reads as follows: "And you shall know the truth, and the truth shall set you free." All of our national and international instruments should be ultimately geared towards achieving that objective. Não estamos aqui para apagar nacionalidades e soberanias em nome de um interesse global abstract global interest. Não é a organização do interesse global. É a organização das Nações Unidas. United Nations assim deve permanecer. And it must remain as such. Com humildade e confiante no poder libertador da verdade. Estejam certos de que poderão contar com este novo Brasil que aqui apresento aos senhores e senhoras. Agradeço a todos pela graça e pela glória de Deus. Meu muito obrigado. Thank you very much. On behalf of the General Assembly, I wish to thank the President of the Federated Republic of Brazil for the statement just made. May I request representatives to remain seated while we greet the President.